Olá, estudante! Seja bem-vindo ao nosso Tira Dúvidas, o encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos à resolução das atividades de linguagens para uma melhor transição do ciclo 4 para o ciclo 5. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Por isso, estão aqui comigo nesse primeiro bloco para responder às suas perguntas o professor Neymer Geonon e o professor Fernando Rangel, de língua inglesa. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, Gilbert Santos e Daniel Costa, que estão conosco. E a partir de agora, nossos canais de comunicação estão abertos para receber a sua pergunta. Ligue no telefone fixo 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação já está no nosso site, no endereço que está aparecendo aí na sua tela. Professores, enquanto as perguntas chegam, vamos relembrar os temas das aulas de hoje? Professor Neymer, quais foram os conteúdos abordados em língua inglesa? Bom dia, Gabriela. Bom dia, professor Fernando. Bom dia, alunos. O tema da nossa aula foi Learning from Games, né? Então a gente trabalhou esse tema também no acolhimento, realizando as atividades do PET, Gabriela. E no ensino PET, professor Fernando, quais foram os temas das aulas? Bom dia, estudante. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Neymer. Bom dia, Gilbert. O tema foi, do terceiro ano, Focus on Women's Rights. Foco nos direitos das mulheres, que a aula anterior foi trabalhado também o tema dos direitos humanos. Então, eu fiz um recorte dos direitos das mulheres e um tema muito importante, que inclusive de cultura geral, que poderá até ser importante para o Enem. Então, que gera muita discussão. Ótimo, professor. Agora que relembramos as aulas, vamos passar para as perguntas enviadas pelo telefone fixo ou pelo nosso WhatsApp. A primeira pergunta é da Ana Lavínia, do 6º ano, da Escola Estadual Interventor Alcides Lins de Curvelo. Quais os jogos para aprender inglês, professor Neymer? Sim, bom dia, né, aluna Ana Lavínia, aí da cidade de Curvelo. A gente falou sobre a eficácia, né, dos jogos no aprendizado da língua. E listar todos esses jogos é difícil, mas alguns que eu citei nas aulas, Super Mario World, Dragon City, Minecraft. E uma dica que eu dou é do jogo Duolingo, que ele trabalha as 4 habilidades, que é a fala e a audição, a escrita e a leitura. É um jogo completo e ele não trabalha só o inglês, ele trabalha outras línguas também. Então, se for do interesse do aluno, pode baixar e praticar. Mas os jogos, no geral, é uma ferramenta muito eficaz aí no aprendizado da língua inglesa, ok? Ótimo, muito obrigada, professor. Os alunos gostam, né, Neymer? Eu sinto que o interesse deles de mexer com o celular, da cultura digital, né? Envolve, né? O aluno quer processo. Saber e gosta mesmo. Então, a gente tem que aproveitar isso para ensinar alguma coisa, né? Sim, com certeza. Aproveitar essas habilidades trabalhadas nos jogos. Ajuda bastante, né, professores? Isso. Ajuda bastante. Próxima pergunta, professor Fernando. O que é letramento crítico? Pergunta do 3º ano. É interessante a pergunta, que a gente fala muito, uma coisa, gosta de ligar o letramento aos gêneros textuais, né? Claro. Porque estar letrado é você ter desenvoltura nos gêneros que circulam na sociedade. Então, o que eu falo é essa importância, né? Eu acho os gêneros textuais um divisor de águas, uma coisa que ajuda nas linguagens, na língua portuguesa, no inglês. E você saber aqueles gêneros ter desenvoltura neles que são no meio social e alguns para você compreender e outros para você produzir. Tem gênero que você não precisa de pessoas, não vai escrever nunca um conto ou um poema, mas vai ler. Então, alguns para produzir, outros para ler. Então, você tem o letramento geral, que eu falei, que é muito importante, e o letramento digital, que é você ter acesso à cultura digital, ao multiletramento também, que é uma coisa, você vê um filme, a gente fala muito em algumas aulas que faz sobre o texto, o poema, em português, em inglês, depois você tem o filme, você tem a história em quadrinho, vários gêneros diferentes sobre aquele mesmo tema, que é um multiletramento, e o letramento digital, que é quase a alfabetização daqueles símbolos, que você tem aquela desenvoltura também de ver o livro, depois ler o filme,
E o último, que eu acho mais importante também, que a gente frisa muito, é o letramento digital, que é você saber ser um leitor proficiente, saber o que quer dizer o texto, saber as opiniões, saber o que é fato e opinião, saber o que o autor, qual a opinião dele. E a última coisa que eu acho que é o julgamento. A gente compara, aprende, estuda, faz análise, faz a síntese, mas aquela habilidade, que é aquele processo cognitivo mais para cima, mais lá em cima, que é julgar. Não é? Então você julgar se aquilo é bom ou não é. Saiu um documentário da Netflix, você deve ter ouvido, né, das redes sociais. Vi, muito professor. interessante. Sim, eu muito não vi, interessante. vi os comentários sobre ele, então aquilo ali, falando em letramento digital, que a gente estimula o letramento digital, que é importante, mas acima do letramento digital está esse letramento crítico. Como é que essas redes são? Isso aí tem que ser analisando, esse ponto é positivo, esse não é, isso aí é bom para mim. Então é essa parte, você tem uma consciência. Né? Filtrar isso. Filtrar, esse que é o letramento crítico, saber que o autor quer, que aquilo é bom para exercer a cidadania, para defender os direitos humanos, não é só no meu caso aqui dos direitos das mulheres, que fala da história de Malala. Então é importante você ler aquilo lá e tomar partido de alguma coisa, defender as causas ecológicas. Então é essa parte que é muito importante, porque senão você fica um leitor sem ter envolvimento naquilo, que é o letramento crítico. Com certeza, ótimo, professor. Próxima pergunta, professor Nemer. Sim. Qual a diferença entre verb e noun? Pergunta do 6º ano. Ok, uma boa pergunta, a gente já tinha falado sobre isso, né? O verb é verbo, e todo verbo ele vai indicar um estado ou uma ação, e o noun é um nome substantivo, né? A palavra noun é substantivo. A gente até estava comentando, né, professor Fernando, do false friend aí, que a gente já explicou em algumas aulas. O noun, a tradução é substantivo e não nome, porque nome tem a tradução de name, apesar do substantivo nomear os seres. Então a diferença está aí. Verbo, estado ou ação, e noun, substantivo, que dá nome aos seres, aos objetos, ok? Ótimo, professor. Professor Fernando, o leitor tem que assumir uma posição crítica frente às questões importantes da humanidade? Pergunta do 3º ano, que está muito relacionado ao que você acabou de falar. Porque você lê aquilo lá, distinguiu o fato e a opinião, qual a opinião, que é isso que fez, aquilo chegou lá. Você tem que é a última coisa, falando coisa que eu já tinha falado, é você se colocar. Na história dela, fala de uma mulher que enfrentou preconceitos, né? Ganhou o prêmio Nobel mais nova, em 2014. Então, você se coloca até para exercer uma cidadania mais responsável. Coloca a favor daquela causa e tem que ser você defender aquela causa. Então, isso que é importante. Senão fica um leitor proficiente, mas que sabe o que é, mas não tem uma posição, inclusive a consciência política, a consciência cidadã de planeta e de país, de planeta. Então, é importante você ter esse posicionamento frente às questões do mundo. Essa análise subjetiva sobre aquele texto, né? O que você exatamente, entende. Sim. A parte subjetiva, mas sentir que isso é bom para mim, não é bom, eu tenho que defender a ecologia, eu li um artigo de defender, mas eu defendo aquilo na minha vida. Eu tenho que ser, entendeu? Você pegar aquela luta como sua também. Sim, né? Claro. Próxima pergunta, professor Nemer, do 6º ano. A frase Matter of Survival tem qual significado dentro dos jogos? Ok, Matter of Survival, os gamers, tá na boca deles porque é a questão da sobrevivência, né? Então, como a gente comentou na aula também, quem joga tem um objetivo, é o Matter of Survival, a questão de sobreviver no jogo. Então, por isso que é importante a tradução de tudo que fala em inglês ali dentro daquele jogo, para você ir conseguindo passar de fase, sobreviver no jogo e alcançar o seu objetivo. Então, essa é uma frase de destaque aí, usada muito pelos gamers, ok? Todos os jogadores aí praticam essa fala e isso é muito importante, porque o objetivo é o que a gente quer alcançar no final desse game aí. Certo? Continuar no jogo, né? Continuar no jogo. Continuar no jogo, verdade. Né? Próxima pergunta, professor Fernando. Qual o tempo verbal mais importante nos relatos? Pergunta do 3º ano. Porque o PET foi baseado, que eu baseei no PET, quando eu peguei o mesmo texto do PET, do site de Malala's Fund, onde ela fala uma biografia, né? Então, eles começam, achei interessante a biografia. A data, 1997, eu acho que ela nasceu, Malala, né? Que é da história. Então, você vai às datas principais e o que aconteceu
é uma forma até diferente de guardar. Em vez de ser aquele texto corrido, é o texto dando destaque ao ano. É um relato, né? Que ela vai contando, a biografia, um relato, então você usa muito o tempo verbal passado. E aqui o que eu falo, uma coisa aconteceu, como a narrativa, né? É aquela narrativa de uma coisa aconteceu depois da outra no tempo, então a biografia é mais isso. E que às vezes, uma coisa que eu também sempre falo, que nos relatos você tem também uma coisa aconteceu, a sequência narrativa, que é uma sequência, né, a narração. E também a descrição, às vezes, de alguma coisa. Então, você tem alguns episódios. Então, a tipologia textual, ela é misturada. O que define mais, em vez da tipologia, caracteriza também, é o gênero textual. Então, é muito passado. Coisa que aconteceu, simple past. Perfeito, professor. Próxima pergunta, professor Nemer. Sim. Qual é o significado de one-up no jogo? Ok, o one-up significa uma chance a mais, né? Uma vida a mais, é que todo mundo adora quando ganha esse one-up no jogo. E ele vem assim de jogos antes do videogame, né? Antigamente eles serviam mais ou menos como um dado para saber quem seria o primeiro ou o segundo jogador. Hoje a gente já usa ele como uma chance a mais, uma vida aí que a pessoa tem durante todo o processo do jogo. O one-up é muito usado também nos jogos do Super Mario, ok? Eu já vi esse one-up. Você já viu, professor? Eu já vi esse one-up. Okay. Próxima pergunta, gente. Professor Fernando. A história de Malala nos fala de uma dimensão intercultural, terceiro ano, que está perguntando. Sim, voltando aí, que é do currículo referência de Minas, né, que a gente fala isso da dimensão intercultural. Um eixo é a dimensão intercultural. Você tem a oralidade, você tem a escrita, você tem conhecimentos linguísticos, que é a gramática e vocabulário, e você tem essa dimensão que teve uma relevância no currículo referência de Minas, que a gente foi redator. Eu, independente disso, desde que comecei, já sou mais antigo, então eu sempre frisei essa dimensão intercultural no inglês. Para mim, no caso do Halloween, fazia na escola, até conversei com o professor Nemer, né, Nemer? Sobre o Halloween, que é muito importante. Thanksgiving Day. Thanksgiving Day, então é muito importante essa dimensão da cultura, de outra cultura, dos escritores, da arte, da pintura, da poesia, de outra. Que estudar uma língua é você ter acesso ao conhecimento científico, a outra cultura. Sim. Então é essa que trata da dimensão intercultural. O currículo referência de Minas faz uma referência grande a isso. Inclusive você, desenvolvendo essa dimensão intercultural, você aceita mais outros povos, outros modos de ser, de pensar diferente dos seus. Então acaba gerando a inclusão, acaba destruindo o preconceito e você torna mais, eu acho assim, mais próximo, de jeitos diferentes, então ela trabalha esse lado. E tem coisa em outra língua que a gente só tem uma interpretação quando a gente tem essa cultura, né, professor? Então, essa cultura de costumes diferentes, lá é assim, então você vai aprendendo a aceitar o outro, vai aprendendo a conviver melhor. Quem já, né, lá é diferente, assim, assim, assim. Aqui é o caso, por exemplo, eu lembro que uma época que eu fazia muita aquela correspondência, era por carta, na época que hoje é aquela... O e-mail. Os pen friends, né? Hoje, por mim, na época eu fazia por carta. Então as meninas mandavam muito de outros países, da Arábia, da África, muitas fotos das meninas jogando futebol. Interessante, as meninas, olha que interessante aqui, que é uma coisa que no Brasil não tinha esse costume. A mulher aqui nunca foi jogou futebol. Não é uma coisa pouco ligada às mulheres, mas lá nos países da África, na Arábia, na Turquia, no Oriente, é muito comum. Então as meninas chegavam, eles vinham mostrar, trocavam as fotos. Então olha as meninas jogando futebol, que interessante. Então um costume diferente e outros costumes. E acaba incentivando as daqui, né? Exatamente, incentivar a interessar pelo esporte. Então, essa coisa diferente que trata ou diferente na língua estrangeira, acho que ajuda demais a você aceitar o outro e você estabelecer os laços mais próximos de amizade, de compreensão, de empatia. Eu acho que isso com certeza, ajuda empatia, demais. Verdade, com certeza. Próxima pergunta, então, professor Nemer. Explique a gíria $3 bill. Quando ela é usada? Pergunta do 6º ano. Excelente pergunta, né? É uma gíria também muito usada em jogos, que fala que é nota de $3, que é uma nota que não existe. Então, essa gíria é para dizer que alguma coisa ali naquele jogo, ou até mesmo se for usada no cotidiano, é falso, né? Então, $3 bill
nota falsa, né? Coisas falsas, ok? Perfeito, perfeito. Professor Fernando, pergunta do terceiro ano. Qual mensagem nos deixa a história de Malala? Isso aí realmente é várias mensagens, porque ela foi proibida, né, no Paquistão, a paquistanesa, proibida de... O pai tinha uma escola para garotas, para ensinar ela, com o Talibã proibiu, né? Não podia ter negócio de televisão, música, tudo, proibiu, e proibiu as mulheres de ir na escola. Não sei se ela devia ter 12, 13 anos, e ela desobedeceu, foi para os blogs falar, então enfrentou. Então, uma posição de Malala de enfrentamento às ordens do Talibã. Tanto que ela foi, ia para casa pegando um ônibus, aí subiu um mascarado e atirou nela, né? Então, a ideia seria de uma pessoa defender, igual ela fala assim, eu até peguei esse slide para fazer o PowerPoint, eu falo dessa história que não é minha, mas o importante não é a história minha, é de todas as meninas que são proibidas de estudar. E outros problemas também que a mulher nesses países de Paquistão que sofrem, um preconceito. Então, uma pessoa que falou, que ergueu a voz a favor da mulher, a favor contra o preconceito. Então, eu acho que essas mensagens de querer um mundo melhor, lutar por ele, assumir aquela causa, porque depois que ela foi para a Inglaterra, ela podia ter, não, curei tudo, salvei desse negócio, mas não vou fazer nada não. No entanto, ela continuou dedicando a essa causa na Inglaterra e recebeu o Prêmio Nobel em 2014, a mais nova. E passou a dar palestras no mundo inteiro. Então, essa ideia maravilhosa de fazer uma coisa por uma causa que não é só minha, que é a causa de outras pessoas, de melhorar a vida das mulheres. Levando a voz e dando voz à dando mulher. voz às mulheres do mundo inteiro. Então, por isso que eu peguei essa parte dessa aula dos direitos das mulheres e a aula anterior foi direitos humanos, que é muito importante. Essas ideias que formam consciência política, que formam a humanidade. Eu acho que então a língua está a serviço também dessas ideias, de você discutir essas ideias, de aprimorar esse lado humano das pessoas. Ela encontrou, né, professor, um propósito de vida bem maior do que a própria vida dela. Maior do que a própria vida. Uma ideia, tem casos que a gente vê de pessoa, a ideia é maior que a pessoa. Então, acho que morreu, não seria tão importante. Seria mais importante a ideia. Eu sei que uma pessoa, ela acho que formou em 2020, fez o curso na Inglaterra, política, economia e vários cursos, então é uma pessoa que famosíssima, né? Emblemática, uma figura emblemática e a serviço de uma causa que, no geral, de uma causa da humanidade, né? Com certeza, com certeza. Professor Nemer, próxima pergunta para você, do sexto ano. Por que a maioria dos jogos tem um nome em inglês? É porque a maioria desses jogos, eles são criados internacionalmente, vêm para o Brasil, né? E por isso a língua também, o inglês é a língua universal, então ela se tornou uma língua de mais fácil acesso para todos os jogadores. Então, com isso, o inglês está presente no nome, nas falas de todos os jogos, no controle remoto do jogo. Então, o inglês está presente aí como um todo nesses jogos, ok? O Nemer, é interessante isso. Eu até falei numa outra aula, vou voltar a essa colocação aqui, dos jogos, né? Como também em outros aplicativos, tem pessoas que nem mudam. Sim. Entendeu? Eu, às vezes, uma época, peguei o Facebook e coloquei em inglês. O meu é até em inglês. Aí, né, depois eu mudei. Porque aí você vê aquele negócio de like, aquele negócio de profile, né? Profile, aquele negócio todo. Então, você ajuda e outras pessoas em Photoshop e outros aplicativos. Sim. Deixa a parte toda de configuração em inglês, que aí ajuda a pessoa. Você vai vendo aquilo lá, você vai paste, quer colar, e copy, e salvar save. Então, vai ajudando a pessoa com o aplicativo, com tudo, aquelas configurações em inglês. Mas eu deixei um tempo muito grande o Face. Aí depois voltei para o português, mas deixei em inglês. E ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda bastante o desenvolvimento aí na língua, né? Com certeza. Com certeza. Próxima pergunta ainda para o professor Nemer. O que é o verbo to be? Explique novamente, por favor, pergunta do sexto ano. Certo. Vou explicar novamente então, né? O verbo to be é o verbo ser, estar, e ele se desmembra em am, que é sou, estou, is é estar, e are, são, estão ou somos, estamos. A gente falou isso também no Tira Dúvidas na aula. O you, para ele, é sempre o verbo to be, are, mas o verbo to be é o ser e estar.
quando ele está no infinitivo, ok? Perfeito. Professor Fernando, a próxima pergunta é para você. Terceiro ano. Malala desafiou a ordem vigente do seu país? Sim, está tudo assim voltando ao que eu já expliquei. Ela desafiou que ela foi para esse blog, também nessa televisão, falou. E quando a pessoa assume uma posição de enfrentamento, ela se transformou num alvo, que fala também nessa parte do site. Então, desafiou, então, saberia, acho que ela já esperava que seria, aquele negócio de ser atacada no ônibus, que foi, do tiro. Então, ela, ao momento que desafiou essa regra, essa ordem do Talibã, ela saberia que teria uma represália. E como teve, né? Mas há pessoas que a ideia é tão importante que... Enfrentou? Mas enfrentou aquilo lá e deu tudo certo, graças a Deus. Continua fazendo palestras no mundo inteiro agora e levando à frente essa ideia. Mas a pessoa desafia aquela ordem, qualquer posição de enfrentamento sabe que vem represália, né? Sim. Sabe que... Então exige a coragem, né? E muita. Tem que ter muita. E muita coragem, realmente. Próxima pergunta, professor Neymer. Sim. WhatsApp é uma gíria? E quando ela é usada? Pergunta do sexto ano. Ótima pergunta, porque nós temos também o aplicativo WhatsApp, né? Que a escrita é diferente, o app do aplicativo aí é app. Mas respondendo, o WhatsApp é uma gíria, sim, é muito usada e significa e aí, como vai, beleza? Ela é muito utilizada dentro da língua inglesa, ok? Ótimo, professor, muito obrigada. Vamos fazer um pequeno intervalo para tomar aquele fôlego? Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Linguagens, que no próximo bloco contará com a participação da professora Rose Mello e da professora Guiomar Coura. Agradeço a presença do professor Fernando Rangel e do professor Neymer Geonon. Muito obrigada, professor. E você participe do nosso Tira Dúvidas de Linguagens. É só ligar no telefone fixo ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Até já!